Bom, gente, então vamos começar. Hoje, então, a Cláudia vai apresentar a revisão dela aí de meningite e meningoencefalites, tá? Obrigado, viu, Cláudia? Gente, boa tarde. Então, para quem não conhece, eu sou Cláudia, sou residente de Medicina Intensiva, R3, e eu vou fazer essa revisão sobre meningite e meningoencefalite. Vou falar mais das comunitárias, que se eu fosse entrar nas hospitalares ia ficar muito longo, e eu vou passando para vocês aqui, a gente vai falar da epidemiologia, do tratamento e discutir os principais artigos também. Na verdade, assim, quando a gente pensa na definição de meningite e meningoencefalite, a meningite seria inflamação das meninges e a encefalite quando você tem um acometimento cerebral. Mas na prática isso é um pouco difícil de diferenciar, porque em vários casos a gente tem uma combinação de meningite e encefalite e o que a gente vê é o predomínio de um ou outro, mas a combinação é muito comum. Então, assim, é um pouco complicado às vezes você fazer a diferença entre elas. Por que é importante a gente fazer o diagnóstico e o tratamento correto, né? São eventos graves que têm alta mortalidade e morbidade, e por isso a gente precisa diagnosticar e tratar precocemente. Então a gente tem que ter um alto grau de suspeição para a gente tratar direito esses pacientes, saber reconhecer a doença. Falando um pouquinho da fisiopatologia, eu tirei essa figura de um artigo de revisão. Na verdade, essa figura eu botei mais para ilustrar a proximidade, para a gente perceber como o contato ele é realmente próximo, né? Na fisiopatologia das meningites, a gente pode ter o acometimento tanto por via hematogênica, né, que você tem um micro-organismo que vai cair na corrente sanguínea e de lá ele vai ultrapassar a barreira hematocefálica, causando uma meningite, meningoencefalite. E a gente tem também o acometimento por contiguidade, então a gente sabe que os pacientes que têm, às vezes, sinusite, mastoidite, otite, eles têm uma maior probabilidade de ter uma meningite. Então, em princípio, seriam esses dois mecanismos. Falando um pouquinho do que a gente está vivendo da situação do Covid, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, essa questão de meningoencefalite no Covid, mas teria um mecanismo também que seria por transmissão nervosa direta, né? A gente vê que muitos pacientes apresentam perda do olfato, perda do paladar, então ainda teria esse componente, de repente, de infecção direta ali pela via nervosa. Esse artigo aqui, ele é muito interessante para a gente começar falando das características clínicas e dos fatores prognósticos. Foi um artigo do New England, se não me engano, de 2004. É um grupo holandês. Na verdade, eu vou fazer referência outras vezes a esse mesmo grupo. Eles queriam, na verdade, foi um estudo prospectivo que eles queriam observar quais eram as características clínicas e mais para frente eu vou voltar nesse estudo para falar dos fatores prognósticos. Aqui, a primeira tabela, a gente vê as características da população do estudo. Como que eles selecionaram esses pacientes, na verdade, né? Foi um estudo prospectivo em que eles pegaram todos os pacientes com suspeita de meningite. Então, assim, vários casos não desculpa, na verdade, foi um estudo que eles pegaram os pacientes que tinham um banco de dados com meningite. Eles têm um banco de dados lá na Holanda, e todos esses pacientes que confirmam uma cultura positiva, eles vão para esse banco de dados, e aí eles têm os dados de todos esses pacientes. E vai para o banco de dados e eles vão acompanhando os pacientes ao longo do tempo, fazendo avaliação clínica, vendo como esses pacientes estão à admissão, e foi isso que eles fizeram nesse estudo, né? Eles tinham, na verdade, 696 pacientes. Aqui a gente vê as características de idade, mais ou menos 50 anos, a gente vai ver que essa é mais ou menos uma faixa etária que se repete nos estudos de meningite. Não teve predominância com relação ao sexo masculino ou feminino. Pacientes, se a gente for olhar ali nas condições, vou usar o mouse aqui, gente, para facilitar, das condições que podem predispor a doença, né? A gente vê que 25% tinham otite ou sinusite, que foi o que eu comentei no início, alguns pacientes com pneumonia, e aqui uma quantidade considerável de pacientes imunocomprometidos também.
Sumiu a minha setinha do mouse. Não tem problema. Sumiu a setinha do mouse. Voltou. De importante, assim, da clínica, eu acho que vale a pena ressaltar que os sintomas na apresentação são sintomas predominantes, né? Os mais prevalentes eram cefaleia, muitos pacientes com náusea, 74%. Rigidez de nuca aqui em 83%. Febre também, a temperatura acima de 38, 77% dos pacientes tiveram. São os sintomas mais comuns, mas quando a gente pensa naquela tríade, né, de febre, rigidez de nuca, alteração do estado mental, só 44% dos pacientes tiveram essa tríade. Então, se a gente for esperar a tríade clínica para suspeitar do diagnóstico de meningite, a gente vai deixar de diagnosticar muitos casos. Então, assim, a tríade, ela teria mais uma especificidade, apesar de não tanto do que uma sensibilidade, né? E esses outros sintomas aqui seriam os mais prevalentes. E a gente observa aqui também que esses pacientes tinham glasma em torno de 11 a admissão. Com relação ao líquor, esse estudo eles fizeram um exame neurológico mais ou menos completo, né? Avaliaram déficits neurológicos focais, paralisia de nervo craniano. É aquilo que a gente estava discutindo, né? Normalmente, quando você já tem um acometimento de parênquima, teoricamente já seria uma meningocefalite, então é muito difícil, assim, de fazer essa separação, né? Quando você vê os sintomas neurológicos. A pressão de abertura na punção foi de 370, uma pressão elevada. As características do líquor são mais ou menos o que a gente espera, né? Pacientes com meningite bacteriana, a gente tende a ver, na maioria dos casos, mais de 1.000 leucócitos, é o que a gente mais vê. Uma proteína elevada, uma relação da glicose do líquor para o sangue baixa. A gente observa que apenas 66% dos pacientes tiveram hemoculturas positivas, né? Aqui eu estou falando das hemoculturas, não da cultura do líquor. E a gente teve alteração de outros parâmetros inflamatórios também. O que eu mostrei na tabela anterior, daqueles sintomas mais prevalentes, eu acho que é interessante a gente notar que a tríade ela não é tão comum, mas se você for considerar esses sintomas, cefaleia, febre, rigidez de nuca e alteração do estado mental, 95% dos pacientes apresentaram pelo menos 2 desses sintomas. Então, assim, realmente chama muita atenção. Eu acho que a gente tem que pesquisar esses sintomas nos pacientes com suspeita de meningite. A gente sabe que tem aqueles sinais, né, de Kern e Brudzinski, que são sinais que a gente sempre pesquisa também, mas com uma sensibilidade baixa. Então, a gente deve pesquisar mais, sabendo que provavelmente eles não serão positivos, né, na maioria dos pacientes. Quanto ao diagnóstico, eu tirei essa tabelinha aqui de uma outra revisão, né, que é desse mesmo grupo holandês. Tem aquelas características que a gente já sabe, eu botei aqui mais para relembrar alguns tópicos. Então, a gente sabe que a pressão de abertura ela tende a ser mais alta na meningite bacteriana, a contagem de leucócitos também. Tem aquela faixa dos leucócitos que a gente fica na dúvida se é uma meningite viral, tuberculosa, fúngica. Os níveis de proteína que tendem a estar mais elevados na bacteriana, a relação da glicose do líquor com sangue que tende a ser mais baixa. E eles comentam também, na verdade, da associação, que é muito sugestiva, quando você dosa PCR no sangue e ela vem alta, você ainda associa isso a uma procalcitonina positiva, que isso falaria muito a favor de uma meningite bacteriana também, isso no sangue, né? Que a gente sabe que realmente são marcadores que podem indicar para a gente uma infecção bacteriana. Tem outras coisas que a gente pode dosar também, que não estão nessa tabela, por exemplo, tem o lactato no líquor, né, que ele costuma se elevar bastante nas bacterianas também. A gente pode dosar o látex, né, fora a pesquisa do GRAM e a cultura. Só para relembrar um pouquinho o diagnóstico, essa tabela. Quanto ao tratamento das meningites, a gente tem que pensar sempre na epidemiologia, na sensibilidade antimicrobiana, na idade do paciente e nos fatores de risco. Esse aqui foi o estudo de 2004 no New England, que eu comentei por vocês, né? Comentei com vocês das características dos pacientes, do desfecho. Dos 696 casos de meningite bacteriana comunitária,
51% dos casos eram por estreptopneumônia, né? 37% pelo meningococo, 4% por listéria e 8% por outras bactérias. Essa distribuição, ela varia também conforme a idade, né? Eu vou mostrar para vocês. Mas a prevalência no mundo, com relação ao agente etiológico da meningite bacteriana comunitária, é o pneumococo, com exceção do Brasil. Eu vou mostrar para vocês. Ainda falando da epidemiologia, a gente tem que lembrar do impacto que as vacinas tiveram na epidemiologia da meningite. Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo botar a seta aqui. Apareceu aqui. Olha, aqui do lado esquerdo, a gente tem a incidência, né? Do lado direito, a gente tem a idade média, o diagnóstico, e aqui a gente tem como ficou o comportamento com relação aos micro-organismos ao longo do ano. Então, assim, é bem interessante ver que, antigamente, a gente tinha muitos casos de meningite por hemófilos influenza, especialmente em crianças. E a gente vê ao longo do tempo, aqui nesse momento em que a vacina para hemófilos foi introduzida, a redução do número de casos de meningite por hemófilos influenza e o aumento da idade média no diagnóstico de meningite. Então, a meningite, que era uma doença, assim, muito de criança, né? Ela era caracteristicamente de criança, a gente começou a aumentar a faixa etária da doença. Aqui depois, num outro momento, nesse momento aqui, a gente introduziu a vacina pneumocócica e, nesse momento, a vacina meningocócica. Então, as vacinas, elas tiveram um impacto muito importante, né, na epidemiologia da meningite, né, dos micro-organismos causadores da meningite. No Brasil, se a gente for ver a literatura no mundo todo, fala que o pneumococo é o mais prevalente, mas no Brasil o meningococo ainda é a principal causa de meningite bacteriana aguda, isso segundo o relato do Ministério da Saúde. A gente já falou um pouquinho dos micro-organismos, agora a gente vai pensar na antibiótico terapia, que é uma coisa que também é diferente lá fora do que a gente faz aqui. Quando a gente pensa como a gente vai tratar esses pacientes, aquilo que eu comentei com vocês, a gente tem que saber das características do paciente e da idade. Então, aqui a gente tem dividido, conforme a faixa etária, de 16 a 50 anos, considerar os dois principais, que seriam a Neisseria e o Streptopneumônia. Acima dos 50 anos, já cresce a importância da listéria e dos bacilos gram-negativos, então a gente tem que pensar nisso para esses pacientes. A recomendação que se faz fora do Brasil, por conta da resistência do pneumococo à penicilina, além do ceftriaxone, associar vancomicina. Então, quando a gente lê, enfim, um artigo, um guideline de fora, a orientação é uma cefalosporina de terceira geração com a vancomicina. Considerando aqui os fatores de risco, aqui nesse caso eles incluíram alcoolismo e estado imune, a gente, além dos micro-organismos que a gente pensa normalmente, a gente também inclui a listéria e o hemófilos, e a recomendação seria também uma cefalosporina de terceira mais vanco, e aqui nesse caso entraria a AMP, por conta do fator de risco para a listéria. Isso seria o que a gente faria fora, né? Se a gente for ver as recomendações do Ministério da Saúde, como aqui a gente não tem muito pneumococo resistente à penicilina, a gente acaba ficando com o nosso esquema normal de ceftriaxone, que é o que a gente faz para praticamente todos os pacientes. E aqui eu pesquisei se tinha alguma orientação quanto ao tempo de tratamento, mas parece que essas orientações quanto ao tempo de tratamento antibiótico, o tempo de tratamento, são baseados na prática clínica e no nosso conhecimento de antibiótico. Não tem, assim, nenhum estudo que tenha sido feito que tivesse sido responsável por essa definição de tratamento, de tempo de tratamento. Eles chegaram a comentar isso nas orientações, que era muito da prática clínica mesmo. Então, a gente tem, se for no caso um meningococo, né, a gente vai fazer a dose, gente, de ceftriaxone é sempre 2 gramas IV de 12 em 12 horas, essa é a dose recomendada. No caso do meningococo, a gente trata por 7 dias, né, assim como o hemófilos influenza. Agora, se for um streptopneumônio, um pneumococo, já vai para 10 a 14 dias, e se for uma enterobactéria, o tratamento também, a recomendação é de 10 a 14 dias. Lembrar sempre, se for um paciente idoso, não chega a ser idoso, né? A recomendação é se maior de 50 anos. E se tiver algum fator de risco para a listéria, a gente tem que associar a ampicilina ao esquema.
E aí, se eu não me engano, acho que seriam 2 gramas 4 em 4 horas. Isso. Outros aspectos do tratamento desse paciente que a gente tem que pensar é quais são os pacientes que têm indicação de fazer uma tomografia de crânio. Em quais pacientes eu vou usar corticoide? Eu tenho que usar para todos os pacientes? E esse último aqui, quadradinho, eu vou falar mais para frente. Será que a hipotermia teria algum lugar no tratamento da meningite? Eu vou comentar um pouquinho mais para frente isso. Esse estudo aqui foi um estudo sobre tomografia de crânio antes da punção lombar nos pacientes com suspeita de meningite. É um estudo, se eu não me engano, de 2002, foi mais ou menos essa época, em que eles fizeram o seguinte: todos os pacientes que chegavam para atendimento, eles avaliavam, o médico avaliava e ficava a critério dele se o paciente ia realizar a tomografia de crânio ou não. E depois eles compararam o resultado da tomografia, que era visto por um radiologista que era cego quanto à clínica do paciente, eles comparavam o resultado dessa tomografia com o quadro clínico previamente descrito na chegada do hospital, para a gente ver se tem alguma associação, alguma coisa que a gente possa usar para orientar quanto à necessidade ou não de pedir a tomografia de crânio nesses pacientes com suspeita de meningite. Se não me engano, esse estudo acho que foi um estudo americano. Aqui eu botei a tabela 1, né, que tem a característica dos pacientes. Esses pacientes eram suspeita de meningite. Esse estudo foi tipo a vida como ela é. Chegou o paciente com suspeita de meningite, é avaliado e entra no estudo, né? Muitos pacientes nem se confirmaram como meningite depois. Então, seria, acho que, exatamente como a gente faria na nossa prática, suspeita de meningite. A gente vê aqui na tabela a idade média de 40 anos, que não é muito diferente do que a gente viu anteriormente, um pouco mais baixo, mas ele fica sempre na faixa etária de 40 até 60 anos. Não teve muita diferença aqui na divisão quanto ao gênero. É interessante notar aqui também que esses pacientes, 25% eram imunocomprometidos, né, por diferentes motivos, e que os sintomas na apresentação eram cefaleia, a maioria, né, febre, alguns com fotofobia, rigidez de nuca, conforme a gente comentou. Eles avaliaram, no caso, se o paciente tinha papiledema e alterações neurológicas, né, tanto quanto ao nível de consciência, quanto alterações neurológicas focais. E eu vou mostrar aqui para vocês o resultado dessa comparação. É interessante falar, eu não botei aqui, mas muitos médicos solicitaram TC de crânio por medo. Em algum momento do artigo ele comenta que não necessariamente eles acharam que tivesse indicação da TC de crânio, mas com medo de processo. Enfim, muitos acabaram indicando o exame. Daqui, gente, vou só voltar um pouquinho, eram 301 pacientes, desses pacientes, 235 fizeram tomografia de crânio, mais de 70% dos pacientes. Dos pacientes que fizeram tomografia de crânio, 76% desses pacientes tinham uma tomografia de crânio normal. Normal, sem alterações agudas, se eu não me engano, eu acho que eles botaram se tivesse algum nível de atrofia cortical como normal também, se eu não me engano. Mas, enfim, sem alteração aguda importante. E a minoria das tomografias tinha alteração, sendo que algumas ainda tiveram alteração sem efeito de massa. Então, talvez fosse paciente que se você puncionasse, porque o maior risco é de você fazer de você herniar, né, você herniar esse tipo de paciente, e normalmente, assim, o paciente, ele pode até ter alguma lesão, mas com pouco efeito de massa, o risco de você herniar ainda seria pequeno. Então, assim, se você for ver realmente quantos pacientes que fizeram tomografia e que tinham uma lesão focal com efeito de massa, era a minoria dos pacientes. Ele vai mostrar a associação disso aqui mais para frente. Isso aqui é legal, porque ele fez a associação entre as características do paciente à admissão, tudo aquilo que eu falei, idade, se era imunodeprimido ou não, os achados no exame neurológico e com os achados da tomografia de crânio. E a gente viu, na verdade, que o que a gente considera, o que a gente pôde associar a um risco aumentado de achado anormal na tomografia foi uma idade maior que 60 anos. Aí a gente vê aqui um risco relativo de 4,3. Pacientes imunocomprometidos também tiveram um risco aumentado de ter alterações na tomografia de crânio.
história de doença do sistema nervoso central, um risco relativo de 4,8, se o paciente teve crise convulsiva uma semana antes da apresentação, e se o paciente tinha déficits neurológicos, né? Alteração do nível de consciência, ou alguns sinais focais. Esse grupo aqui, com essas características, foi considerado o grupo em que houve associação com uma tomografia de crânio alterada. Como eu comentei antes, a tomografia de crânio foi realizada em 78% das pacientes, né, na maioria a critério do médico. É interessante esse estudo, ele mostrou uma coisa que a gente sabe que acontece, né, que o tempo desde a admissão até a realização de punção lombar foi maior para os pacientes que realizaram a tomografia de crânio, né? Foi de 5,3 horas para os que realizaram versus 3 horas os que não realizaram. Então, assim, além da gente, se a gente for realizar uma tomografia de crânio desnecessariamente para todos os pacientes, a gente tem um aumento de custo, a gente tem um atraso na punção lombar e talvez um atraso em relação ao início de antibiótico. Esse atraso em relação ao tempo do início de antibiótico não foi estatisticamente significativo, mas pode ter mostrado para a gente, talvez, que houvesse uma tendência. Ele foi meio que em direção a ter uma diferença entre os pacientes que realizaram tomografia de crânio ou não. Por conta desse estudo, entrou nas recomendações, esse aqui é o IDSA, o último guideline que tem é de 2004. Nas orientações, tem uma tabela falando dos critérios para você realizar a tomografia de crânio no paciente adulto com suspeita de meningite bacteriana aguda antes da punção lombar. E assim, são exatamente os critérios que a gente viu nesse artigo, né? Paciente imunocomprometido, a gente vai fazer TC de crânio, história de doença do sistema nervoso central, crise convulsiva de início recente, papiledema, alteração de nível de consciência e déficits neurológicos focais. Então, nesses pacientes, a gente tem que ter atenção e fazer um exame de imagem antes de realizar a punção, porque esses são os pacientes de maior risco de apresentarem alteração na tomografia. Se a gente optar pela realização da tomografia de crânio, no caso desses pacientes, como que a gente faz? Isso aqui eu acho bem importante, porque o nosso exame ele não pode atrasar o tratamento do paciente. Como a gente viu, meningite é uma condição grave, tem alta mortalidade, tem alta morbidade, então a gente não deve atrasar por conta do exame. O que a gente faz? A gente decidiu que o paciente vai fazer a tomografia de crânio, a gente já coleta as hemoculturas, já começa o antibiótico e a dexametasona, eu vou falar mais para frente do estudo da dexametasona, e a gente faz a punção lombar no retorno da TC de crânio. Tá? Isso é muito importante, a gente não pode atrasar o tratamento desses pacientes. Então, aqui só para repetir, a realização do exame não deve atrasar o tratamento. A preocupação que muita gente fica é se o uso antibiótico, se ele não vai alterar o nosso diagnóstico. Na verdade, você dar uma dose de antibiótico não vai alterar o perfil licórico, então dificilmente você vai mudar um perfil de uma meningite bacteriana, que vai deixar de ter esse perfil de bacteriana por conta de um antibiótico que você fez. O que pode acontecer é você prejudicar um pouco o resultado das culturas e do GRAM, que depende da concentração do micro-organismo. Então, ele seria afetado mais nesse sentido. Mas isso não alteraria o seu diagnóstico no sentido da suspeita de meningite bacteriana, talvez na identificação do germe. A segunda questão que a gente tinha que responder era o uso de corticoide nesses pacientes. Quais pacientes se beneficiariam? A gente faz ou não faz corticoide para esses pacientes? Esse aqui é um estudo do New England de 2002. É um estudo europeu falando do uso da dexametasona nos pacientes com suspeita de meningite bacteriana. Nesse estudo, se não me engano, foram 300 pacientes que eles randomizaram para receber a dexametasona ou não. A dose da dex utilizada foi, eu vou falar aqui mais para frente, foi de 10 miligramas quilo, de 6 em 6 horas, eles fizeram por 4 dias. E aqui eu vou mostrar para vocês a tabela 1 do estudo, que tem as características da população. A gente vê aqui mais ou menos que tanto o grupo dexametasona quanto o grupo placebo, eles estão mais ou menos equilibrados, né? Não tem muita diferença em relação à idade, ao gênero, duração média dos sintomas, mesmo os achados na admissão, né, que a gente sabe que isso pode mudar o prognóstico, o Glasgow da admissão foi igual.
inclusive, quanto ao agente etiológico, foi igual, streptopneumônia na série, quer dizer, não foi observada nenhuma diferença entre esses grupos, né? Em relação ao líquor, às culturas positivas, então acho que parece que foi uma randomização bem feita. Essa segunda tabela aqui, o desfecho, na verdade, o desfecho primário desse estudo foi avaliar os pacientes 8 semanas após a admissão com relação ao Glasgow Outcome Scale, eu acho que eu vou falar. Que, na verdade, é uma escala que a gente usa, né, para avaliar desfecho neurológico, que varia desde um paciente que é independente para suas atividades, que não teve muito prejuízo das atividades, até um paciente que foi a óbito. E normalmente a gente considera como desfecho desfavorável aquele paciente que continuou a sua vida normalmente, né, com suas atividades independentes, que não teve sequela neurológica. Fora disso, a gente considera como desfecho desfavorável. Aqui, a gente vê a diferença entre os grupos, deixa eu ver se eu tinha aqui, dexametasona versus placebo, né? Com relação ao desfecho favorável, quando considero todos os pacientes, independentemente da etiologia da meningite, a gente vê que o risco relativo foi menor para o grupo que usou a dexametasona, né, com p-valor significativo. E quando a gente olha aqui por etiologia, a gente vê que esse efeito ele foi ainda mais importante nos pacientes que tiveram infecção por streptopneumônia. A gente vê aqui que a redução foi de 0,5, né, um p-valor mais significativo ainda, e que nos pacientes que tiveram infecção por Cara, eu saí. O que aconteceu? Cara, motim? Gente, desculpa. Desculpa. Nada. Foi nessa tabela aqui mesmo que... Isso. Acabou de acontecer, então tá. Então, vou retornar aqui para os pacientes que foram a óbito, né? A gente observou uma diferença também no grupo que recebeu dexametasona, para o grupo placebo. Houve uma redução do risco relativo, considerando todos os pacientes e considerando o óbito como desfecho, e essa redução se manteve para os pacientes com infecção por meningococo. E não foi vista para as outras etiologias, né? Aqui a gente não conseguiu encontrar diferença significativamente estatística quanto à perda auditiva ou outras anormalidades focais. Mas, assim, ele foi um estudo positivo a favor do uso da dexametasona, especialmente nos pacientes com infecção por pneumococo, né? Esse estudo foi realizado porque já tinha algumas evidências anteriores que favoreciam o uso de corticoide. Tem uma revisão, parece anterior a esse estudo, que falava, talvez, do benefício da dexametasona nos pacientes com infecção por hemófilos influenza, que teve uma redução de perda auditiva nesses pacientes, mas nada tinha sido comprovado com relação ao pneumococo e ao desfecho neurológico de uma forma geral. Então, esse estudo, ele realmente trouxe uma mudança para a gente no tratamento das meningites bacterianas agudas. Essa última tabela aqui é falando um pouco dos eventos adversos, porque a gente quer saber também se da dexametasona também tem mais efeitos adversos, né, do que com relação ao grupo placebo. Os efeitos adversos com relação ao sangramento, eles foram poucos eventos, né, até para comparar esses dois grupos foram poucos eventos. Então, a gente teve hiperglicemia, né, que a gente sabe que acontece com o uso de corticoide, mas a gente também teve hiperglicemia aqui no grupo placebo, e não foi evidenciada nenhuma diferença entre esses dois grupos, né? E eles avaliaram com relação aos eventos adversos infecciosos também. E não teve nada que chamasse a atenção que desfavorecesse a dexametasona nesse sentido. Então, entrou para a recomendação, né, do tratamento da meningite bacteriana aguda, a gente fazer dexametasona, 10 miligramas, venoso, de 6 em 6 horas, por 4 dias, que foi utilizado no estudo. Isso é muito importante,
A questão da dexametasona é que a gente, muito do que pode ser causado das sequelas da meningite, muito pode ser por conta da própria infecção e muito por conta da reação inflamatória. Então, a orientação que foi feita nesse estudo é administrar a dexametasona antes, 15 a 20 minutos antes, ou no máximo concomitantemente à primeira dose do antibiótico. Não adianta a gente fazer o antibiótico e algumas horas depois lembrar que tem que fazer a dexametasona. Não, ela tem que entrar antes ou no máximo junto do antibiótico. Isso é importante para a gente lembrar. Na prática, o que a gente faz? Como as evidências mais fortes são a favor da infecção por pneumococo, tem alguma evidência a favor da infecção por hemófilos, a gente suspeita de meningite bacteriana, né? A gente faz a dexa, logo depois faz o antibiótico, e aí mais para frente, quando a gente identifica o micro-organismo, se ele não for pneumococo ou hemófilos, a gente pode tirar a dexa. Tá? Normalmente é isso que a gente faz. Aqui tem o fluxograma, né, ainda do IDSA, né, que é Sociedade de Doenças Infecciosas americana. É antigo, de 2004, mas não tem muitos estudos que surgiram para mudar esse tipo de conduta, então mantém mais ou menos o que a gente faz. Aqui é só para a gente orientar e fechar o raciocínio com relação aos estudos que eu já falei. A gente tem uma suspeita de meningite bacteriana, a gente tem que pensar o quê? Se o paciente é imunocomprometido, tem história de doença do sistema nervoso central, crise convulsiva de início recente, papiledema, déficit neurológico local, alguma coisa que faça a gente suspeitar que esse paciente precise de uma ATC de crânio, a gente tem que pensar nisso, né? Se ele tiver, o que a gente faz? Conforme eu comentei antes de mandar para cultura de crânio, antes de mandar para ATC de crânio, a gente faz hemocultura, logo que possível. Culturou, manda para TC de crânio, a gente vai fazer dexa e antibiótico, também não vai atrasar o tratamento por conta da TC, né? A TC de crânio vindo negativa, a gente faz a punção lombar. Por outro lado, não tem nenhum sinal que eu chamaria de sinal de alerta, nada que faça a gente suspeitar que esse paciente precise de uma TC de crânio. A gente vai fazer cultura, né? Hemocultura, punção lombar, começar a dexa e depois o antibiótico. Vai fazer a punção lombar, ver se os achados são compatíveis com a meningite bacteriana, avaliar a GRAM. E aqui a dexametasona, a gente vai manter a dexametasona, né? O GRAM identificando ou não, com a terapia antimicrobiana. Mais para frente, se a gente identificou, é um meningococo, aí a gente pode pensar em suspender a dexa. Mas a gente sabe que, em muitos casos, a gente não tem identificação do GRAM, né? O GRAM não identifica o germe para a gente, e, se eu não me engano, até 30% dos casos, a cultura do líquor ela pode ser negativa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na hora da identificação desses micro-organismos. Quando que a gente vai repetir a punção lombar? Existe indicação de repetir a punção? A gente repete se não houver evidência de melhora, 48 horas após o início do tratamento. Se 2 ou 3 dias após o início do tratamento, no caso de ser uma infecção por germe multiresistente ou por gram-negativos, a gente tende a repetir a punção lombar também. E o outro caso é esse paciente cursar com mais de 8 dias de febre, ou seja, é um paciente que não melhora, resumidamente, um paciente que não melhora do quadro, ou é um paciente que tem infecção por germe multiresistente ou por gram-negativo. Nesses pacientes, a gente tem indicação de repetir a punção lombar. Né? Voltando para aquele primeiro estudo do New England, que foi o estudo que falou da epidemiologia, das características dos pacientes, da epidemiologia, eu vou agora mostrar para vocês a parte do desfecho, que eu não mostrei no início, porque ia ficar muito fora da sequência. Mas ele avaliou o desfecho dos pacientes, também foi aquela mesma escala, né, de outcome de Glasgow, e eles avaliaram aqui. Aqui está bem descrita a escala, olha, gente, se for 1 é morte, o 5 é que ficou com pouca sequela ou uma sequela muito leve, aquele paciente que é independente para as atividades diárias. A gente vê aqui que, considerando todos os episódios de meningite, aqui, considerando todos os episódios de meningite, de suspeita de meningite, na verdade, nesse caso veio do banco de dados, né, em todos os casos de meningite bacteriana, de fato, a gente teve um desfecho desfavorável neurológico, né, que seria da escala do 1 ao 4, se a gente somar aqui as porcentagens, a gente teve um desfecho desfavorável em 35% dos pacientes, mais ou menos. Então, assim, é muito, né?
E a gente teve morte e óbito em 20% dos pacientes, que é mais ou menos o que é descrito. A gente espera mais ou menos que um óbito de 1 para cada 5 pacientes com meningite bacteriana aguda. Então, é uma doença assim, de alta morbidade e alta mortalidade. Né? É interessante a gente ver aqui que quando a gente separa por etiologia, pneumococo e meningococo, isso muda um pouco, né? Você tem uma mortalidade de 30% nos pacientes do grupo pneumococo versus 7% nos meningo. Então, é uma outra coisa que a gente sabe também, em parte por conta desse estudo, que a meningite pneumocócica, ela tende a ser mais grave e a gerar mais sequelas, né, neurológicas. A gente olhando aqui o curso clínico, mesmo os pacientes com déficit neurológico chocais, crise convulsiva, eles são mais comuns no grupo de meningite por pneumococo, tá? Essa tabela aqui, na verdade, foi a tabela da análise, que eles fizeram uma análise multivariada para associar os fatores de risco a um pior desfecho neurológico, né? Então, o que a gente pode ver aqui nessa tabela? Uma setinha aqui, voltou. A idade do paciente, ela está associada a um desfecho desfavorável. A gente vê aqui que os pacientes com desfecho favorável tiveram uma média de 60 anos versus 45 de favorável, com odds ratio de 1,2 quase. Então, a gente sabe que a idade é um fator de risco que está associado a um pior desfecho. Outra coisa que foi associada a um pior desfecho foi a presença de otite ou sinusite, conforme a gente pode ver aqui, nessa segunda linha, tá? Pneumonia e imunossupressão não chegou a ser estatisticamente significativo, mas eu acho que é uma coisa aí para a gente ficar de olho. Rash, isso é interessante também, a presença ou não de um rash, né? A ausência de rash está associada a um desfecho desfavorável. Eu vou explicar isso, por quê? Na verdade, posso até já falar agora, quando a gente pensa no desfecho, e a gente pensa em otite, sinusite ou rash, a gente está pensando no pneumococo, né? O rash, ele pode dar com vários agentes etiológicos, mas ele é mais comum por meningococo do que por pneumococo. Então, se você for ver o grupo que teve menos rash, é aquele que provavelmente a etiologia não era meningococo, e sim pneumococo. Então, por isso que existe essa associação. Da mesma forma, a otite sinusite, normalmente o agente etiológico é o pneumococo também. E a gente sabe que o pneumococo está associado a um pior prognóstico. Então, na verdade, a associação de pior prognóstico de otite e sinusite com desfecho neurológico, né, e do rash, na verdade, ele só está refletindo para a gente a origem etiológica, se é pneumococo ou não. Outras coisas que foram associadas a um desfecho desfavorável foram sinais de gravidade sistêmica de doença, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, deixa eu botar aqui minha setinha, taquicardia, um Glasgow na admissão, o neurológico a gente sabe que está associado a um pior desfecho também. São coisas que estão associadas a esse pior desfecho pela escala de outcome de Glasgow. Se a gente for pensar nas características do líquor, a gente tem que um líquor com uma baixa contagem de células, ele também está associado a um pior prognóstico. Tá? Existem algumas teorias, né? Porque é um líquor menos inflamatório, às vezes o paciente está tão grave que não conseguiu nem gerar uma reação inflamatória. Outra coisa que também estaria associada seriam as hemoculturas positivas, né? Ou seja, reflexo de uma doença sistêmica, marcadores inflamatórios que também estão associados a um pior prognóstico, também refletindo doença sistêmica. Então, assim, resumidamente, para a gente pensar em prognóstico, seria muito agente etiológico, efeito sistêmico da doença e o quadro neurológico à admissão, né? Quando a gente pensa, a gente compara o streptopneumônio versus o meningococo, a gente vê que o odds ratio para o desfecho favorável é de 6. Então, assim, é uma diferença realmente muito grande. O pneumococo, ele está associado a um pior desfecho quando a gente compara com a meningite meningocócica. Então, já que é uma doença tão ruim, né, com desfecho tão ruim, mortalidade alta, morbidade alta, será que a gente pode fazer alguma coisa a mais por esses pacientes? E aí surgiu a ideia
Existem alguns estudos em camundongos sugerindo talvez que a hipotermia poderia ter algum benefício. A gente sabe dos benefícios da hipotermia nos casos de hipóxia. Existe na fisiopatologia da meningite, a gente pode ter áreas de isquemia por oclusão inflamatória do vaso. Então, foi aventada essa hipótese se a hipotermia ela poderia ajudar esses pacientes, né? Acho que foi meio será que a gente pode fazer alguma coisa a mais? Esse foi um estudo do JAMA de 2013, foi um estudo randomizado com 100 pacientes, que incluiu vários centros, né? Porque é difícil conseguir um número de pacientes, tem às vezes 1, 2 pacientes por centro. E esse daqui, eu não botei as tabelas das características, mas, enfim, eu vou comentar sobre uma coisa que me chamou a atenção depois, no final desse estudo, eu vou comentar a diferença entre os grupos, que me chamou um pouco mais a atenção. Mas com relação aos resultados, a gente vê aqui no Kaplan-Meier que a probabilidade de sobrevida no grupo de hipotermia terapêutica foi menor do que no grupo que não recebeu hipotermia. Nesse estudo, a hipotermia foi uma hipotermia moderada, eles induziram entre 32 e 34 graus, eles conseguiram manter os pacientes nessa variação de temperatura que eles queriam, os pacientes do grupo controle ficaram ali mais ou menos por volta de 37,5. E foi visto, na verdade, que tinha uma diferença quanto à sobrevida. Os grupos que fizeram hipotermia terapêutica, eles tiveram uma menor sobrevida. Então, esse estudo ele foi interrompido, né, com 50 pacientes por grupo, por conta dessa diferença de mortalidade na intervenção. E a hipotermia, então, ela não é recomendada, né? Ele foi interrompido e existe, por conta dessa interrupção, uma suspeita de que ela possa adicionar um risco a esses pacientes. Por isso, a gente não recomenda fazer hipotermia terapêutica. Tá? Só de curiosidade, foram vários mecanismos para induzir a hipotermia, né? Enfim, intravascular ou não, e eles chegaram a comparar para ver se tinha diferença quanto à mortalidade, por conta do método, e não foi achado nenhuma diferença significativa com relação ao método da hipotermia. E foi observada essa diferença, né, esse pior desfecho no grupo da intervenção. Então, o estudo foi interrompido quando tinha 50 pacientes por grupo. O que eu ia comentar é que na tabela de característica dos pacientes, dá a impressão de que o grupo que recebeu a hipotermia era mais grave, eram pacientes, tinha uma maior porcentagem de pacientes sépticos, tá? É óbvio que a gente não pode dizer que a diferença de mortalidade foi por conta disso, mas eu acho que é uma informação para a gente ter em mente, que talvez tivesse um desbalanço entre os grupos nesse sentido de pacientes sépticos. Mas não está na recomendação, né? Então, hipotermia para paciente com meningite, importante, eu não citei desse estudo da hipotermia, eles botaram pacientes com meningite bacteriana aguda graves, então eram pacientes com Glasgow menor ou igual a 8. Tá? A média do Glasgow desses pacientes, se não me engano, foi de 7. Então, assim, a gente também não faria para todo mundo, né? Seriam para os pacientes graves. Mas, de qualquer forma, não está na recomendação. Foi mais por uma curiosidade, porque isso foi pensado em um momento de tratamento de meningite, mas não se faz hipotermia para os pacientes com meningite bacteriana. Tá? Ainda falando um pouco sobre as meningites, não dá para falar de tudo, mas só para lembrar, a gente tem outras etiologias. A gente tem a meningite fúngica, né? A principal etiologia seria o criptococo. A gente tem meningite tuberculosa. Da meningite viral, a gente tem meningite por enterovírus, né? A gente tem o Coxsackie. A gente tem por herpes simples, por varicela, e a gente tem ainda um outro leque, que seriam as meningites nosocomiais, que não vai dar para falar nessa apresentação, mas que é um outro grupo de pacientes, né? A interpretação é diferente, o líquor é mais diferente, o líquor é mais difícil de ser interpretado, né? Cultura, é um paciente que já foi manipulado, que paciente às vezes tem uma DVE, então, assim, é realmente um outro grupo de pacientes e que você pensa também em outras etiologias, mas eu não vou me aprofundar nesse tema das meningites nosocomiais. Eu botei uns últimos slides aqui para a gente falar um pouquinho da meningoencefalite herpética. Tá? Eu peguei essa revisão do Current de 2019. A meningoencefalite herpética é a principal causa de meningoencefalite nos países desenvolvidos.
é a única encefalite viral que tem tratamento efetivo. Então, é muito importante a gente ter a suspeita, né? Além de ter alta mortalidade e morbidade, a gente tem um tratamento para ela, para essa meningite viral, meningoencefalite viral. Então, a gente tem que pensar. É importante saber que o líquor pode vir com hemácias, né? Às vezes a gente tem ali uma hemorragia, né, de lobo temporal. Eu vou mostrar mais para frente a imagem de uma ressonância. Pode vir um pouco de hemácia na punção. Para a gente diagnosticar isso, a gente pede um PCR no líquor, que ele tem uma sensibilidade de 98%, uma especificidade de 94%. A orientação é de você, quando existe a suspeita de meningoencefalite herpética, você pede PCR no líquor. Se esse PCR vier negativo, você repete após o quarto dia. Tá? A taxa de falso negativo após o quarto dia, ela é bem baixa, ela é de 0,4%. E tem alguns autores que ainda recomendam que, se mesmo assim vier negativo, mas a sua suspeita for muito alta, se você tiver uma ressonância sugestiva, por exemplo, junto com o quadro clínico, que você deve manter o tratamento. A gente encontra esse aqui é um relato de um estudo alemão que eles fizeram sobre meningoencefalite herpética. Se eu não me engano, tinha 18 pacientes, e a gente viu que a maioria deles, 78%, tinha alteração do estado mental, tinha sinais neurológicos focais, tinha febre. Importante aqui ver que 22% dos pacientes, no caso 4, que não eram muitos pacientes, né, eles tiveram uma contagem celular normal do líquor à admissão. Então, se você tiver um líquor normal, você não exclui a possibilidade de meningoencefalite herpética. Chama atenção também que a TC de crânio, nos pacientes que fizeram a tomografia, ela foi normal em 69% dos pacientes. Então, a tomografia de crânio ela não é um bom exame para procurar evidências de meningoencefalite herpética, tá? O melhor exame é a ressonância de crânio. Na ressonância de crânio, o clássico que a gente vê é um acometimento de lobo temporal. Normalmente, na maioria dos casos, ele é unilateral, mas pode ser bilateral, e você pode ter acometimento de outras áreas além do lobo temporal. Eu botei essa imagem aqui porque realmente acho que é o que é descrito como mais clássico da doença. Então, a ressonância é um exame que ajudaria a gente no diagnóstico, e a gente tem outras ferramentas, né? A gente tem o eletroencefalograma, tem outras coisas que adicionariam informação, mas a gente tem que ter uma alta suspeição também para fazer esse diagnóstico. O tratamento recomendado é com aciclovir. A dose é de 10 mg quilo de 8 em 8 horas, a gente faz o tratamento. Isso aqui, gente, é a segunda orientação da Sociedade Francesa, que parece que é o guideline mais recente para o tratamento de meningoencefalite. Você faria 10 mg por quilo de 8 em 8 horas, se for imunocompetente, 14 dias, se for imunossuprimido, 21 dias. Tá? Essa seria a orientação. É importante a gente pensar no paciente que a gente tem uma meningoencefalite herpética, a gente está tratando e ele não está melhorando, ou às vezes ele melhora e volta a piorar, tem descrito muitos desses pacientes uma meningoencefalite autoimune. A meningoencefalite autoimune ela pode ser desencadeada por várias infecções virais, mas classicamente tem alguns relatos dela ser desencadeada pós-infecção por herpes. Então, esse tipo de paciente vale a pena a gente pensar também se não é o caso dele estar fazendo uma meningoencefalite autoimune. E eu comentei aqui com vocês da infecção por herpes simples, na maioria dos casos é por tipo 1, mas existem alguns poucos casos em que a infecção é pelo tipo 2 também. Bom, a recomendação de tratamento é essa. Com o tratamento com a aciclovir, a mortalidade caiu, mas as sequelas elas ainda são bem importantes, né? E, inclusive, isso é uma orientação de que nas pesquisas o foco seja voltado, de repente, para o desfecho neurológico, do que para o óbito, porque a gente sabe que muitas vezes esses pacientes não morrem, mas eles saem com sequelas graves. Antes de terminar a apresentação, só para falar para vocês, eu procurei um pouquinho sobre meningoencefalite no contexto de Covid, achei bem pouca coisa, achei, na verdade, relato de alterações neurológicas numa corte de pacientes, mas, enfim, nada muito bem definido. Tem alguns casos em que houve a suspeita de meningoencefalite por coronavírus, mas o PCR do líquor veio negativo. São poucos os pacientes que conseguem fazer ressonância de crânio, alguns realmente tiveram uma hipercaptação meníngea, mas, assim, nada muito definitivo. Então, eu não tenho muita informação para passar para vocês quanto a isso no contexto atual, né? E lembrando que a encefalite autoimune que eu comentei
que acontece na infecção por herpes, acontece por outros vírus também. Então, assim, acho que é uma área que ainda está bem nebulosa, a gente não tem tanta informação quanto a isso. É isso, gente. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida. A gente tire suas dúvidas com a Cláudia, então. Claudinha? Tá me ouvindo? Deixa eu chegar pertinho aqui, tô ouvindo. Eu tenho duas dúvidas. Uma, tem alguns pacientes que quando eles chegam, eles apresentam um líquor ainda linfocitário, mas às vezes eles têm aquela viragem e se tornam bacterianos, com características de meningite bacteriana. Quanto tempo, se existe esse tempo, na verdade, seria ideal a gente repetir esse líquor se a nossa suspeita para meningite bacteriana é alta? E a outra pergunta é a respeito de pacientes que desenvolvem hipertensão intracraniana. Se a gente adotaria as mesmas medidas, por exemplo, que a gente usa para o trauma, e se existe algum benefício de passagem de catéter de PIC / craniectomia descompressiva. Tá. Já que com relação à punção lombar, eu não achei nenhuma recomendação quanto à repetição da punção nesses casos, né, de uma meningite bacteriana com predomínio de linfócitos no início, porque, na verdade, quando a gente faz a interpretação do líquor, como a gente considera todos os parâmetros, às vezes você tem um líquor inicial com predomínio de linfócitos, mas aquele líquor que tem uma glicose mais baixa, uma proteína mais alta, e talvez só isso já te leve a pensar num quadro mais bacteriano, ainda mais que a gente tem essa informação de que uma meningite bacteriana inicialmente pode ter um predomínio de linfócitos. Então, seria mais essa interpretação geral. Eu acho que não vi nenhuma recomendação nos lugares que eu li quanto à repetição por conta disso. Nos tratamentos de hipertensão intracraniana, eu não vi nada de específico para meningite também. O que eu li de cuidados de suporte em terapia intensiva são os suportes gerais que a gente faz para os pacientes. Assim, não tinha nada que fosse específico para os pacientes com meningite. Não sei se você pode acrescentar alguma coisa aqui, mas pelo que eu vi, não tinha nada especificamente para meningite nesse sentido. Acho que assim, de específico, acho que a gente não vai achar nada na literatura, não. Só lembrar que algumas características que acho que são importantes de tratamento de hipertensão intracraniana, por exemplo, você vai pensar em fazer uma craniectomia. Algumas apresentações, por exemplo, o herpes, você pode ter cometimento unilateral, com desvio da linha média. Talvez a craniectomia unilateral possa ser alguma coisa resolutiva. Mas frequentemente você tem um cometimento difuso do encéfalo, né? E se você for se basear em pressão intracraniana para fazer craniectomia nesses pacientes, provavelmente já vai ter que ser bilateral, né? Só lembrar que isso, por exemplo, foi o que os australianos fizeram no DECRA, né? Era a cranectomia Polan, o bifrontal. E não é muito clássico da gente fazer aqui em muitos centros brasileiros. Alguns, a Escola Paulista, se não me engano, faz um Polan também. Assim, tratamento de hipertensão intracraniana com osmoterapia nos doentes com quebra de barreira franca, né, é uma coisa que é um tanto quanto complexa. Alguns deles respondem quando você faz osmoterapia, por exemplo. Mas quanto tempo você vai ter feito rebote? Assim, não existe nada específico, acho, né? Só saber o que a gente está fazendo. A questão de monitorização, Jaqueline, acho que isso não é estudado nos doentes com meningoencefalite. Acho que trauma é onde a gente tem estudos razoáveis, né? E acho que assim, monitorizar um doente com meningoencefalite, a gente precisa pensar bem se vai fazer isso ou não. Porque se fizer, o que a gente vai fazer com os números que aparecerem? Que são duas coisas para pensar antes de colocar o catéter. Beleza, obrigada, gente.
sugiro. Gente, deixa eu fazer só uma pergunta para vocês. Acho que assim, é uma pergunta mais para instigar para a gente sair para procurar. Olha, assim, lá em norte-americano preconiza aí o uso de vancomicina para tratar pneumococo. A gente usa ceftriaxona. Quando você pensa em listéria, você põe ceftriaxona e ampicilina, por exemplo. Os holandeses, apesar de se referir ao uso de vancomicina, frequentemente eles usam só amoxicilina no tratamento venosa. E minha pergunta é, quando vocês vão fazer isso? Olha, estamos suspeitando, tem um doente que tem uma romboencefalite, é um doente idoso, estou pensando que pode ser listéria. E frequentemente aqui no Hospital das Clínicas a gente vê isso prescrito, ceftriaxona com ampicilina. Mas pergunta prática, se fizer só ampicilina não vai cobrir tudo? O que Professor, vocês já... o hemófilos cobriria com ampicilina? Sim, sim. A ampicilina é uma ótima droga, né? Ela cobriria meningococo, pneumococo, listéria e hemófilos. E alguns gram-negativos. Né? Então não tem benefício do ceftriaxone? Eu estou falando teórico. Agora, assim, uma provocação. Vamos procurar na literatura de onde surgiu a ceftriaxona, por que a gente usa a ceftriaxona no lugar da ampicilina. A ampicilina já foi a da primeira droga de escolha. Então, isso, logo depois do clorofenicol. O clorofenicol já foi a primeira droga para tudo. Né? Tem relação com erradicar da cavidade nasal, alguma coisa assim? Provavelmente não. É eficácia mesmo. Agora, vamos ver se tem eficácia, né? Assim, é só uma provocação, gente. Vamos procurar. Que é bem comum a gente... Isso me parece bastante redundante, né? Usar uma combinação de antibióticos tipo ampicilina e ceftriaxona. Então, já que parece redundante, vamos procurar isso. E só sobre corticoide, gente, só colocar aquela história de aparentemente nas meningites tuberculose a gente tem até redução de mortalidade com o uso do corticoide. Né? E mortalidade e sequelas. Agora, quando a gente vai pegar, por exemplo, os dois estudos africanos, né, na África subsaariana, onde é bastante comum eles terem meningite por streptomites, né? E para eles não parece fazer tanta diferença. Para os HIVs, pode ser até que isso talvez seja deletério. Né? Então, só para a gente pensar um pouco no espectro do uso do corticoide. Acho que a gente tem que pensar em usar, mas antes de colocar no automático, pensar um pouco em quem que a gente está fazendo. O que mais? Professor, tá me ouvindo? Sim, diga aí, Pedro. Eu tenho uma dúvida meio teórica da parte da tomografia antes da punção. É uma coisa que já ouvi na minha formação, de que talvez a ideia da tomografia antes seja muito mais fazer diagnósticos diferenciais e acabar não puncionando o paciente, tirando a necessidade da punção, do que realmente esse medo que a gente tem do cara herniar quando a gente puncionar. Qual que é o real risco da pessoa que tem um efeito de massa, alguma coisa, herniar numa punção licórica? Qual o real risco? Oh, Pedro, essa resposta do real risco eu não sei te dizer, mas assim, quanto que o que você falou anteriormente sobre excluir outros diagnósticos, naquele estudo da punção lombar, da tomografia antes da punção lombar, a gente viu que na maioria dos casos a tomografia era normal, né? Então, não sei até que ponto
ajudaria nesse sentido. Enfim, não sei te dizer. Você lembra quantos foram funcionários no estudo? Quantos foram funcionados no final? Não. Tem várias anotações. Foram todos. Se não foram todos, foi um só que não foi. A gente está conversando aqui, é que mesmo no estudo New England, a Cláudia vai até dar uma checada aqui, mas se não me engano, todos, se não todos, pouquíssimos não foram funcionados por conta dos achados tomográficos. Então, Pedro, acho que a colocação que você fez, pensar em outro diagnóstico diferencial, acho que está valendo. Agora, o fato é o seguinte, se você precisa muito funcionar o doente, você não tem acesso à tomografia, aqueles achados do estudo foram achados de linha média, né? Não foram achados associados à herniação. Então, a gente, na verdade, o que foi feito foi uma avaliação do substituto, né? Resumindo, se precisar, acho que mesmo sem tomografia, funciona, né? Mais alguma coisa aí, gente? Ó, só lembrar uma coisa. Aqui em São Paulo, a gente... Você achou aí? Não achei o número, mas eu estou lembrando que eles falam que eles funcionaram mesmo os que tiveram algumas alterações e que não... Mas eu acho que é isso aí. Se não foram todos, foram quase todos, né? Talvez um ou dois ali não. Mas assim, só lembrar que aqui em São Paulo, se vocês pensarem em algum vírus um pouco diferente, assim, dentro da família enterovírus, dentro da família arbovírus, dentro da família herpes, o Adolfo Lutz faz a pesquisa para a gente em geral, né? Quer dizer, eu quero pesquisar arbovírus, né? Arbovírus positivo. Aí você se vira para pensar nisso. Se eles tiverem interesse, eles conseguem separar também, né? E o Matheus Shimabukuro, ele tem algum canal com os norte-americanos lá para, se for pensar em astrovírus, algum vírus mais incomum, ele consegue mandar também para os Estados Unidos. E lembrar que a gente está agora, é que assim, as histórias muitas vezes não são nada superponíveis, né? Mas as encefalites autoimunes também, né, a Cláudia citou o projeto californiano de pesquisas de meningoencefalites. E para eles, não foram 50%, foram quase 50%, era 40 e uns quebradões, assim, e que não tiveram diagnóstico, simplesmente. Tá? Acho que isso é uma coisa importante para a gente não ficar frustrado. Uma boa parte das vezes, a gente não vai encontrar diagnóstico, mesmo tendo um quadro clínico sugestivo de meningoencefalite. Bom, Cláudia, você quer fazer alguma consideração mais? Não, eu acho que eles só não funcionaram 2 pacientes. Ótimo. Perfeito. Mais alguma coisa? Bom, então, Cláudia, muito obrigado aí, foi excelente a apresentação. E, gente, vamos almoçar então. Bom apetite para vocês. Muito bom, né? Obrigada.